Olá, tudo bem? Pessoal, hoje eu estou passando por aqui porque eu estou fugindo dos vídeos, mas quero trazer para vocês nessa semana dois conceitos que vão ajudá-los na transformação pessoal. Eu diria que são conceitos que nos orientam, nos direcionam a tomar novos rumos. Por quê? Bom, todo mundo sabe que o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, ele não é uma receita de bolo, não é simples assim, ó, faz isso, isso, isso que dá certo, que é o que a maioria das pessoas, inclusive hoje, acaba oferecendo por aí. É uma jornada, porque muitas vezes nós passamos imersos por anos no mesmo comportamento, no mesmo padrão familiar, numa mesma dinâmica, e até as nossas células estão acostumadas a serem dessa forma. Então, esse resgate, o autoconhecimento, ele vai trazer para vocês aí, sim, percepções novas, e essas percepções vão aí agregar e muito nos alvos que vocês vão fazer para atingir o amadurecimento. Uau, como assim alvos? Sim, como eu falei, é uma jornada, as coisas não acontecem da noite para o dia. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma informação bem legal, bem dinâmica, que é saber qual é o nível de maturidade que você se encontra. Pasmem, a maioria de nós, ainda que adultos cronologicamente, muitas vezes estão agindo na infantilidade ou lá no primeiro nível de maturidade, que é a infância. Mas para ajudar aqui um pouquinho, eu resolvi trazer um slide para contribuir e deixar um pouco mais rico aqui o nosso vídeo. Então, bora lá, vamos conhecer um pouquinho dessas informações. Vocês vão ver que é bem simples. Então, vamos começar aqui, que vocês vão gostar bastante. Eu vou trocar só aqui uma informação, que esse vai ficar para o próximo vídeo. Eu fiz aqui uma outra aula também, e depois eu vou compartilhar com vocês. Então, qual é o nível de maturidade em qual você se encontra ou que você percebe que está? Bom, logo se vê que nós temos aí 4 níveis, alguns estudos, algumas teorias que embasam a questão da personalidade humana, do desenvolvimento humano, colocam para nós. Então, olha só que interessante. Como eu falei, o primeiro nível de maturidade, ele se refere à infância, a quando nós somos ali crianças. E o que acontece nesse nível? O que acontece com esse ser humano? Bom, ele é única e exclusivamente dependente de um adulto. Então, ali é 100% dependente. A criança ela precisa da mãe e do pai ou das pessoas que façam essas funções para cuidar dela, para norteá-la, para poder fazer tudo o que uma criança precisa, desde as necessidades básicas físicas, como a questão de proteção, moradia, alimentação, e também a parte ali afetiva e emocional. Mas ela é dependente 100% de um adulto. Agora, a questão é, nós estamos falando aqui de nível de maturidade para nós nos percebermos. E aí, você conhece alguém ou está na situação em que só faz birra quando está frustrado ou acontece algo que não está dentro do seu controle? Como é que você está reagindo? Você também percebe que precisa dos outros para fazer todas as coisas? Como é a tua rotina? Como é que você anda levando a tua vida? Tanto no aspecto físico, biológico mesmo, questão de sono, de organização alimentar, questão mesmo de funcionamento do organismo. Você está dependendo de alguém? Bom, se tá, você já entendeu o recado. Depois a gente vai para o nível
de adolescência, adolescente. Como é que se comporta um adolescente? Bom, eu conheço vários. Alguns muito rebeldes, até nós brincamos com aquele termo rebelde sem causa, e eles querem ser autossuficientes, independentes, mas eles não são, porque eles ainda estão ali sob os cuidados da família, sob os cuidados de alguém que também faça a função de pai e mãe, ou dentro de uma dinâmica que o coloque sob responsabilidade de um adulto. Mas, como eu falei, o adolescente ele tem uma visão de que ele quer ser independente. E é por isso que ele sai querendo provar a força dele no mundo. Ele questiona, ele vai, ele briga, ele compete, ele se coloca ali para realmente quebrar tudo, por assim dizer. E aí, você conhece algum adulto que ainda transita lá na adolescência? Até mesmo no jeito de se vestir, no jeito de se comunicar, no jeito de desafiar os outros? Ou você também se encontra nesse lugar? Bom, também dá um recado aí. E aqui a gente separa o adulto do adulto consciente. Por quê? Muitas vezes o adulto ele está na fase cronológica do adulto, que é inclusive a maior parte da nossa vida, mas ele entende que ele é interdependente. Ele já tem sentido nisso. Ele sabe que existe uma interdependência, mas ele ainda fica ali achando que precisa receber, ele ainda acha que alguém deve alguma coisa para ele ainda não consegue caminhar na vida fazendo o que precisa ser feito. Bom, eu diria para vocês, clinicamente falando, que a maioria das pessoas não está nessa fase. Elas ainda estão na divisão entre a criança e o adolescente. Sim, gente, é real, ok? E aí nós vamos, é claro, para o quarto nível de maturidade, que é o adulto consciente. O adulto consciente fechou muito bem as etapas anteriores, ele entende que ele precisa fazer as coisas de uma maneira consciente. Em que sentido? De que tudo tem um preço. Cada escolha, uma renúncia. Ele entende que isso é real, então ele cuida das suas necessidades biológicas de maneira correta, ele vai fazer, ou seja, exercício físico, ele vai ter uma alimentação boa, ele vai entender que ele precisa dormir, ele vai beber água, ele vai colocar o teu ambiente de uma maneira habitável, organizada e limpa, ele vai ser asseado, mas ele também vai entender que a imagem dele influencia as pessoas ao redor e, logicamente, a si mesmo. Ele vai fazer do trabalho dele ali propósito, ele vai ter alvos esclarecidos, ele vai sim compreender que ele precisa também se desenvolver espiritualmente. E no campo afetivo, ele vai conseguir transitar com todos os níveis de maturidade que estão dispostos na nossa associação com pessoas. Então, ele entende que a vida é relacionamento, é se relacionar, e que ele vai, inclusive, preencher lacunas que ele entendeu que nas fases anteriores ele não teve. Então, vamos pegar um exemplo aqui. A pessoa, eu não sei lidar com dinheiro. Ele vai procurar um meio de aprender uma educação financeira. Eu não sei me vestir adequadamente. Ele vai procurar um curso, um meio, alguém que saiba mais sobre esse assunto para que ele possa fazê-lo. Então, o adulto, o que eu falei, ele é consciente, ele faz o que precisa ser feito. Então, se você ainda está nessa dúvida, em qual nível você está, volta o vídeo, se localiza, comenta aqui também, tira as dúvidas, manda para mim lá no privado, nas redes sociais ou aqui mesmo no canal. E vamos expandir, vamos amadurecer, porque a vida é para pessoas maduras, uma vida plena e saudável. Então, eu espero que esse vídeo tenha contribuído com vocês e que agregue aí no autoconhecimento e também na melhora de vida.